Certo, a gente está vendo o produto vetorial, né? Como é que a gente calcula o produto entre dois vetores que geram um vetor? Ele dá o nome de produto vetorial. E agora a gente vai ver algumas propriedades. Eu vou enunciar elas aqui e a gente vê, né, o que é válido e o que não é em relação aí ao produto vetorial, né, com outras operações. O primeiro aqui, a primeira propriedade, a gente vai ver o seguinte, que eu tenho U vetorial V mais W, né, que são dois vetores também aqui. Isso aqui é dado como U vetorial V mais U vetorial W, certo? Isso aqui é uma propriedade. Assim como, se eu colocar da seguinte maneira, U mais V, né, esse aqui são dois vetores, é uma soma, vetorial W, isso aqui vai ser dado como U vetorial W mais V vetorial W, certo? Essa aqui é a primeira propriedade. A segunda a gente tem o seguinte, que o escalar, no caso aqui alfa, multiplicado, né, pelo produto vetorial U vezes V, dois vetores aqui, né? Isso aqui vai ser dado como o produto, né, do escalar vezes U vetorial V. Perceba que aqui basta eu multiplicar o escalar por apenas um dos vetores. Ou seja, também vai valer se eu fizer U vetorial, o escalar vezes o vetor V. Certo? Aí são as duas formas que podem ser nessa operação aqui, nessa propriedade de um escalar vezes um produto vetorial. A terceira, que é também importante, que é o seguinte, que envolve o produto interno, o produto escalar. Então, o escalar V vetorial W, isso aqui será dado como U vetorial V escalar W. Aqui tem que ter um certo cuidado quando for fazer essa operação aí entre um produto escalar com um produto vetorial. Agora, veremos uma aplicação dessa parte do produto vetorial, né? Como é que ele pode ser aplicado aí na parte da mecânica, que tem uma aplicação muito interessante que é o cálculo do torque aí sobre uma barra. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, eu tracei o sistema de coordenadas, né, no caso tridimensional aí, o R3, e eu coloquei nessa figura aqui que para mim representa a barra. Então, eu vou determinar, né, utilizando aí, no caso, matematicamente o produto vetorial, o torque, né, sofrido por essa barra aqui quando a gente aplica uma força em uma das direções. Nesse caso aqui, eu vou aplicar uma força na direção do eixo X. Então, ele vai ser paralelo ao eixo X. Então, aqui vai ter uma força F, né? Aplicado a essa barra, certo? Eu coloquei ele no sistema, na origem do sistema, né? Então, a barra inicia aqui, né? Vou colocar um ponto A. E a extremidade, a outra extremidade da barra aqui é o ponto B, certo? O que que eu tenho ainda, né? Na direção do y, eu vou traçar um vetor, vou deixar ele aqui fora, e vai ser o tamanho, né, basicamente da barra, ou por outro lado também, ele vai ser lá a distância, né, do ponto A ao ponto B, né, até onde a força está sendo aplicada. Então, eu vou ter aqui um vetor, vou colocar ele aqui fora, só para ter uma ideia do desenho. Esse cara aqui é o vetor de origem A, extremidade B, certo? O que mais que é a distância, né, da origem até a extremidade da barra, onde está sendo aplicada a força. Então, aplicando a força F, a gente vai gerar o torque, né, que vai ter, né, como rotação o eixo Z, né, ou seja, ele vai rotacionar é, aqui em relação ao eixo Z, quando a gente aplicar essa força F nessa direção aqui do eixo X, certo? E nesse caso aqui, a direção do torque, né, ele vai ser verticalmente para baixo, na direção do eixo Z,
Só que agora para baixo, então esse cara aqui vai ser nosso torque, que é também uma grandeza vetorial. Ok. Então, por definição, o que que é o torque para a gente, né? Como é que ele é calculado? O torque, ele é um vetor, né? Que ele é gerado pela distância, né? No caso aqui da barra, ou do ponto inicial ao ponto final, onde está sendo aplicada a força. Então, aqui é o vetor AB, vezes, né? No caso aqui é um produto vetorial com a força aplicada, né? Ou seja, é a distância aplicada pela força aqui. Usando a mecânica clássica aí, né? Que é distância vezes força. No caso aqui, vai gerar um vetor que nos dá o torque, certo? Então, bora determinar aí quem é esse torque. Além disso, também dá para a gente utilizar e calcular a intensidade, né, do torque utilizando aí o módulo dele, certo? Então, de informação aqui, o que eu vou passar? Eu vou passar que o F, né, que é a nossa força aqui, ele vai ter uma intensidade aí. Vou colocar tanto posso passar ele com já a magnitude dele, né? O tamanho, então ele vai me dar uma força. Ou eu posso simplesmente passar ele como um vetor. Como eu quero passar ele como um vetor, ele está na direção do x, ele vai ter aqui é, uma força na direção do eixo x. Aí você tem que lembrar lá a questão das componentes no vetor, no R3. Vou só relembrar aqui para vocês, ó. Eu tenho o i, né? O j e o k, né? Cada vetor desse, ele nos dá uma direção em relação ao eixo, porque são vetores canônicos, né? Como a gente viu aí já nas aulas. Então, por exemplo, o i, ele me dá um vetor que está na direção do eixo x. O j me dá um vetor que está na direção do eixo y. E o k me dá um vetor que está na direção do eixo z, né? Que são das cotas. Então, nesse caso aqui, eu posso muito bem passar essa força como uma força vetorial, né? Que de fato é, e dar uma direção para ele. Como a força está sendo aplicada paralelamente ao eixo x, eu posso dizer que essa força aqui é, digamos, de 10 na direção y, certo? Ou ainda, se você quiser, essa aqui já é a força, né? Não está na sua magnitude, ele está como vetor e fica na forma seguinte, como 10i, então tem apenas a componente i nesse vetor do R3, então aqui será 10, a componente no y será 0 e a do z também será 0, certo? Por outro lado também, eu tenho agora a força, ou melhor, o vetor AB, né, que está na direção do eixo y, né, e está em cima dele. Então significa que eu vou focar agora no W, no J aqui, né, porque ele que não vai dar a direção do eixo aí em relação ao y. Então eu vou passar outra informação aqui para ele, que é a distância, né, no caso aqui AB, ele vai ser um vetor, eu vou designar ele como duas vezes o j, certo? E mais uma vez, aqui já está subentendido, a gente conhece nos vetores em jk, que aqui a primeira componente é 0, que é o i, não tem, a segunda é o 2 e a terceira é 0, né? Ok? Então aqui são os dois vetores envolvidos aí para calcular o torque. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, né, o produto vetorial entre eles e determinar o torque aí que é gerado utilizando uma força aplicando na extremidade dessa barra aqui. Então, eu vou ter que o torque, né, que é um vetor, é o vetor AB, né, vetorial à força aplicada. Aqui eu vou utilizar a definição já, né, é uma forma de calcular. Se você já tem ideia o que é feito, né, que no caso aí é um produto, é uma determinante de uma matriz de ordem 3, você pode calcular sem problema, né, diretamente. Aqui eu vou colocar em forma de matriz, né, para a gente entender o cálculo. Então aqui vai ser nosso I, JK. A primeira componente aqui são as componentes do vetor AB, certo? Então aqui eu vi lá que o vetor é 0, o Y é 2, certo? Deixa eu colocar aqui é 2 e o Z é 0. E as componentes do vetor F, né, que é a força, é 1, melhor é 10, 0, 0. Pronto.
Vou manter a matriz aí. E agora eu vou determinar, né, quem é esse meu produto aí, que vai dar um vetor. Então aqui, calculando, eu vou utilizar sarri. Aqui será 0 na direção do i. Aqui só é primeiro a diagonal principal. Depois 0 na direção do j. E depois 0 na direção do k. Essa é a diagonal principal aí. Agora a diagonal secundária menos ficará 20 na direção do k. Depois mais 0 na direção do j. E mais 0 na direção do i. Ok? Então aqui eu vou somar agora as componentes correspondentes, né? Vai sobrar apenas menos 20k, certo? Então esse vetor que a gente achou, ele é o nosso torque, que é um vetor também. Você pode colocar dessa forma, ou ainda, ele pode ficar na forma de componente, né? 0, 0, menos 20. Então, de fato, aqui a componente ele vai estar na direção do eixo Z, certo? Apontada para baixo, se a gente for atender aí a questão da força e o torque aplicado, em relação ao torque aplicado. Em termos de unidade, né? Se tiver newtons e metros, que as medidas internacionais, unidades, esse cara aqui será metros newton, certo? Além disso, também a gente pode calcular o tamanho, né, que é a magnitude do torque, né, que é a força aí que está sendo aplicada. Nesse caso aqui, essa magnitude, né, desse torque, ele vai ser dado como um módulo, né, ou o tamanho do vetor. Aí a gente viu duas formas de calcular. A primeira lá, que a gente já sabe, que o módulo de um vetor, no caso aqui do torque, ele vai ser a raiz quadrada das componentes de cada componente ao quadrado. Então aqui ficará 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 20 ao quadrado. Isso aqui eu vou tirar a raiz quadrada. Logo isso aqui ficará 20 metros newton aí a questão do torque, certo? Ou ainda a gente pode colocar que e pode ser calculado utilizando a nossa formulação que a gente viu lá, o ângulo, né? Ou seja, ele pode ser dado o seguinte, que o tamanho do torque ou magnitude, ele pode ser dado como o tamanho do vetor R, melhor, aqui não chamei de R, eu chamei de AB, né? Que é o vetor, geralmente é chamado de R. Então aqui vai ser o tamanho do vetor AB vezes o tamanho do vetor F, né? Que é a magnitude da força, vezes o seno do ângulo aí envolvido entre eles, certo? Nesse caso aqui, nosso θ ele é 90 graus, né? Que é o ângulo entre a força que está sendo aplicado e também a distância da barra aí, ou do ponto A ao ponto B. Se a gente for parar para analisar, F é perpendicular ao eixo Y. Então, de fato, aí o ângulo é 90 graus, certo? Bem, a gente viu até agora, né, dois produtos, né, que é o produto vetorial e o produto misto. Melhor, o produto vetorial e o produto escalar. E é bem lógico, né, que quando a gente envolve esses dois produtos, a gente encontra, de certa forma, um terceiro produto que é chamado de produto misto. Ele não é tão abordado, né, nos livros, nas referências, pelo fato porque, na verdade, são operações, né, que estão sendo utilizadas aí, seguida, né, uma da outra, que já são conhecidas. Simplesmente você vai aplicar como são calculadas aí, né, cada uma das operações. Mas a gente vai ver aqui, né, para deixar ver como é que funciona, né, esse produto misto, e ver como é que calcula essa operação, visto que a gente já conhece como é cada um, né, o vetorial e o escalar. Então a ideia é que a gente tem, já pode montar um produto misto. Então bora pegar aqui três vetores. Vou pegar três vetores do R3 de componentes x1,
x2, x3, outro vetor aqui, um v de y1, y2, y3, e um terceiro vetor, chamar aqui de z, não, chamar outro nome, colocar aqui w, também terá 3 componentes. No caso aqui eu vou chamar de z1, z2 e z3. Aqui é só questão de dar nome para eles, né? Não, a gente não deve se prender a tanta questão de notação. São 3 vetores com 3 componentes cada, certo? Então, o único cuidado que a gente tem que ter aqui quando fala produto misto é em relação à ordem dos vetores. Então, se eu quiser calcular, né, o produto misto nessa ordem aqui dos vetores U, escalar, V vetorial W, né? Porque a gente viu também que lá, ainda no produto vetorial, que ele não é comutativo. Então, tem que ter um certo cuidado quando for fazer a multiplicação, certo? E essa aqui é uma forma, né, nessa hora de fazer o produto misto. Então, a gente vê aqui que envolve tanto produto escalar como produto vetorial. E também pode aparecer em questão de notação, né? Ele pode aparecer o seguinte: U em forma de como fosse componente, né, de um vetor, mas cada componente é de fato um vetor. Então, U, V e W. Então, nessa ordem aqui, está subentendido que o produto vai ser o seguinte: vai ser U escalar V vetorial W, certo? Nessa ordem. Então, bora ver como é que fica aqui, de fato, esse cálculo do produto escalar e um produto vetorial que vai dar o produto misto. Tá? Então, o que acontece? De fato, esse cara aqui ele vai ser um escalar. Por quê, né? Esse cara aqui, e quando multiplicado, ele gera pra gente um vetor. E a gente viu lá no início que o produto escalar ele gera um número, né? Um escalar. Então, no final das contas, esse cara aqui vai ser um escalar, certo? Então, bora ver aqui. Vou pegar 3 vetores, fazer um exemplo para ver como é que fica. Mas além disso, ainda a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui 3 vetores, um exemplo. Nosso vetor U aqui vai ter componentes 2, 3 e 5. Nosso vetor V vai ter componentes menos 1, 3 e 3. E o nosso vetor W aqui vai ter componentes 4, menos 3 e 2, certo? Então, a princípio, vou fazer o seguinte produto, né? U, V, W, certo? Se você mudar aqui a ordem, de certa forma, vai mudar também o resultado. Então, fica um exercício para você depois verificar que quando você muda a ordem, muda o resultado, né? Mas bora fazer primeiro nessa ordem aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro, né? Vou fazer U escalar V vetorial W, certo? Isso aqui vai me dar U escalar. E aqui dentro eu vou determinar o meu produto vetorial, né? Então, aqui vai entrar nossas 2 barras da matriz que eu vou montar. Caso você quiser fazer assim. Ou fazer direto também pode ser o caso, mas tem que colocar as 2 barras para fazer a matriz. De IJK. Aí vai vir as componentes do vetor V, que é menos 1, 3 e 3. E as componentes do vetor W, que é 4, menos 3 e 2, certo? Então aqui ficará o seguinte: U escalar. Aqui vai entrar um vetor que a gente vai determinar agora, certo? Esse vetor aqui vai ser dado por quem? Primeiro, a diagonal principal, então vai ser 6i mais 12j, direção de j, menos, ou melhor, mais 3k. Agora a diagonal secundária aqui. 12 na direção de k, mais
Aqui ficará menos 2 na direção do J. Então, só apagar aqui. Menos 2 na direção do J. E por último lá, menos 9 na direção do I. Certo? Esse aqui é o vetor que a gente vai determinar no produto vetorial. Certo, o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou somar, né? Então, vou só repetir aqui o escalar. E aqui eu vou montar o vetor que eu vou encontrar, né? Que vai ser a seguinte componente. A direção do I vai ficar 6 com mais 9, então aqui ficará 15 na direção do I. Depois, na direção do J, ficará 12 com mais 2, ficará mais 14. E na direção do K ficará 3 com menos 12, menos 9 na direção do K. Agora, como eu sei as componentes do vetor, eu vou substituir também as componentes do vetor U, que no caso aqui é 2, 3 e 5. Escalar agora as componentes do vetor que eu achei, né? Fazendo a multiplicação vetorial. Então aqui é 15, 14 e menos 9, certo? Fazendo aqui as operações, eu vou encontrar o seguinte, que vai ser 2 vezes 15, né? Nosso produto euclidiano, a gente pode também falar assim, vai ser 30. 3 vezes 14 aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Vou fazer aqui 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1 vezes 3 é 3, 1, 4. Mais 42 menos 45, certo? Essa aqui é nossas contas feitas. Logo isso aqui será 30 menos aqui será 3, né? Logo isso aqui é 27. Então perceba que de fato o produto misto é um escalar, né? Pelo fato que você primeiro faz o produto vetorial e depois faz o produto escalar. Depois fica como exercício, tenta inverter a ordem dos vetores e verifique que o resultado é outro, certo?